Bom, olá, Show. pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro aberto virtual dessa semana do Inova Juntos. Essa semana a gente tem como convidado aqui o município de Rio Verde, que vai nos apresentar aqui o nosso convidado Luiz Eduardo Bueno Borges, para falar um pouco da experiência deles com o SEAGRE. Bom, Lorena, eu te passo então, que aí você faz as boas-vindas e dá um pouco da introdução do nosso EAV de hoje. Muito obrigada, seja Certo. bem-vindo, Luiz Eduardo. Arrasou, obrigada, Isa. Bom, a demanda de hoje vem, né, de uma necessidade que os municípios do Inova Juntos sentiram sobre se desenvolver e ter políticas públicas para a questão da inovação, né, sobretudo nesse viés do empreendedorismo, da tecnologia. E aí, esses encontros de quartas, né? A gente está tentando seguir essa temática, as quartas-feiras, para trazer municípios que tenham iniciativas de sucesso, né? O que está dando certo, quais são essas jornadas, para que seja uma gestão do conhecimento compartilhado sobre essa parte de inovação. E aí, eu não poderia deixar de trazer o meu município aqui, né? Que todo mundo sabe que eu sou barrista, e aí a gente tem um caso muito legal, né, que estamos aqui na jornada desenvolvendo ainda, mas eu acredito que já tem um caminho incrível que o Luiz vai saber trazer com muita particularidade, com vivência, sobre o caso do SEAGRE, né, das atividades do SEAGRE aqui em Rio Verde. Então, Luiz, primeiramente, muito obrigada, fiquei muito feliz, né, de poder trazer o SEAGRE para dentro do Inova Juntos, para as pessoas conhecerem esse projeto incrível que está acontecendo aqui em Rio Verde, e agradecer a você por topar, né, falei, Luiz, tem uma galera ali muito legal, vamos lá para você contar do SEAGRE. E ele falou, vamos, Laura, tô pronto, só marcar o dia. Então, obrigada mesmo. E aos demais colegas que vieram aqui nos ouvir, saber desse nosso caso de sucesso. E ficamos sempre aqui à disposição para apoiar. Seja bem-vindo, Luiz. Vamos bate-papo aí. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Agradeço aí o convite da Lorena e todos os participantes aqui da CAL. A ideia inicial é eu trazer um pouquinho da experiência, né, de estar fundamentando e fundando, né, o Centro de Excelência em Água Exponencial. E para isso eu vou falar um pouquinho, né, do meu histórico profissional. Meu nome é Luiz Eduardo Bueno. Eu atuo tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Então, eu estou trazendo bastante conhecimento da iniciativa privada para tentar fundamentar e estabelecer algumas métricas e alguns fundamentos, né, na iniciativa pública. E o SEAGRE é um fruto, né, já é um resultado desse trabalho que vem sendo feito, né, não só por mim, mas por outros integrantes que compõem o Centro de Excelência. E só para dar uma introdução para vocês do que é um centro de excelência, quem conhece um pouco mais da legislação brasileira vai encontrar mais o termo centro de referência. Então, o centro de referência é uma unidade organizacional que pode ser vinculada a autarquias, né? Assim, da iniciativa pública da esfera federal, estadual e também municipal. O que é essa lógica do centro de referência? É você ter determinado algum eixo, né, de amplo conhecimento, em que você possa ali passar o conhecimento para outras entidades, sejam ela pública ou seja ela privada, né? Então a ideia é que a gente consiga atuar diretamente na sociedade e um eixo que especificamente a gente tenha domínio do conhecimento, né? Então eu vou pedir 15 minutos para vocês, que eu vou fazer uma apresentação bem rápida aqui para vocês entenderem o que é o Centro de Excelência e posteriormente a gente abre para questionamentos. A gente tem também um projeto que foi feito por mim também, que é da Agência de Inovação, que também é uma entidade, então tem formas de se estabelecer isso dentro das entidades, né, das 3 esferas governamentais. Então são caminhos que alguns deles a gente já trilhou, muitos deles a gente ainda não sabe. A Lorena está nesse caminho junto com a gente aí, abrindo algumas frentes, né, coisa que antes não se via a iniciativa pública ter essa aproximação da iniciativa privada, e é esse o nosso principal objetivo, para que a gente consiga fazer essa tríplice hélice funcionar de fato e colocando isso em prática, né? Sair um pouquinho ali da teoria e colocar isso na prática. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do SEAGRE. Bom, pessoal, vocês estão vendo a minha tela?
Sim, tá sim. Sim, né? Sim, estamos vendo. Bom, então, o SEAGRE ele é uma política pública, né, criada pelo governo do estado de Goiás, com o amparo da FAPEG sobre a gestão do Instituto Federal Goiano, com o objetivo principal de fortalecer esse ecossistema e acelerar a inserção das tecnologias exponenciais voltadas para o agronegócio. E assim a gente tem um preparo antecipado, né, para as transformações que vão acontecer e que já estão acontecendo, né, não só a âmbito estadual, mas a âmbito mundial. Quando a gente fala do contexto do SEAGRE, o nosso direcionamento, né, no contexto da missão, é maximizar a produtividade agrícola e agropecuária, aplicando essas tecnologias exponenciais, né, a fim de prover soluções de excelência para o agronegócio. A nossa visão é ser uma entidade de excelência em pesquisa e inovação e a parte de integração de soluções tecnológicas com foco, né, no agronegócio. E o nosso principal propósito, aliás, esse propósito não é apenas nosso, mas de qualquer centro de referência ou centro de excelência, que é desenvolver e qualificar pessoas, né, que vão aplicar e que vão viabilizar tais tecnologias, no nosso caso aqui a gente está trabalhando com um agronegócio, mas que você possa formar pessoas, né, para ter essa aproximação maior com o mercado de trabalho e formar essas pessoas, né, para que atuem aplicando essas tecnologias exponenciais aonde elas devem ser aplicadas, né, na atividade fim. E com relação aos nossos valores, que tem a questão de cooperação, excelência, efetividade, integração e inovação. Só que a gente já vê um contexto muito parecido com a iniciativa privada, né? Não é natural, dentro da iniciativa pública, a gente estabelecer dentro de um projeto todo um aspecto organizacional, né? Um planejamento estratégico. Então, a gente já começa um pouco da mudança cultural que deve ser executada, né, a âmbito nacional, para começar a ter uma visão tanto mais próxima da iniciativa privada, né, voltada principalmente a resultado. E com relação aos nossos objetivos, então a gente já falou um pouquinho, que é fortalecer esse ecossistema de inovação goiano, prover essas soluções que exponenciam a cadeia do agronegócio, com foco principalmente na cadeia produtiva, né, que seriam os produtores rurais, executar projetos de inovação industrial que possuam obrigatoriamente uma contrapartida financeira de empresas parceiras, né? Com relação à nossa atuação, a gente atua principalmente na gestão de safras, gestão agropecuária, essa integração entre o agro, o governo e essas tecnologias, né? E de maneira transversal, vem essas tecnologias exponenciais, né? Que elas estão em tudo. Não se faz algo de inovação hoje sem ter algum aspecto tecnológico ali envolvido. Com relação aos nossos desafios, pelo menos a entrega de um projeto, né, anual com o setor público, realização de projetos voltados para agro 4.0, IoT, conectividade, biotecnologia, Big Data, né, geração de soluções tecnológicas de alto valor agregado, né, focados no agro, captação de até 7 milhões anuais em projetos de PDI com a iniciativa privada e acelerar o desenvolvimento de agritechs, né? Isso aí é o contexto da parceria que a gente faz com a Lorena, que é justamente a gente fazer com que projetos de PDI eles tenham uma continuidade para dentro do mercado de trabalho, fazendo com que projetos antes que estavam voltados apenas para a fronteira do conhecimento, né, voltado para questões científicas, aqui a gente consiga colocar produtos, né, no mercado e consiga aí desenvolver um ecossistema de agritechs mais sólido. Bom, a questão da potencialidade, né, da nossa região. Então, hoje o SEAGRE ele está em Rio Verde, justamente porque hoje nós temos o terceiro maior PIB agropecuário do país, né? Então, nós temos uma alta relevância na produção de soja, na produção de milho e também de proteína animal. E olhando aqui o nosso ecossistema de indústria, a gente tem os principais players, né, multinacionais e também grandes forças que foram criadas aqui mesmo na nossa região, que é o caso, por exemplo, da cooperativa Comigo. Então, aqui a gente tem todo um cenário propício para que a gente consiga estabelecer esse ecossistema de inovação. E, como eu falei para vocês, a gente tem, sempre no contexto de centro de excelência ou centro de referência, nós temos os eixos, né? Que são o quê? É onde você tem a principal expertise, né? Dentro do aspecto da excelência ou aspecto de referência. Então, a primeira linha nossa é o manejo de altas produtividades, é onde a gente olha aspectos de redução de perda e aumento de produtividade, envolvendo aí os limitantes de fitossanidade, fertilidade, fitotecnia, irrigação, pós-colheita e climatologia.
vocês podem ver aqui que toda a parte desses eixos, eles estão voltados não só para o agro, mas também para a tecnologia, e são itens que são expertises do Instituto Federal Goiano, né? Então, é sempre importante o eixo ele estar de acordo com o que você tem hoje de capital intelectual que possa ser agregado de imediato nesse centro. Bom, segunda linha, o segundo eixo aqui, a gente tem o metabolismo de plantas e agricultura vertical. A gente está olhando mais para a parte do sensoriamento da fisiologia de plantas, estresse ambiental, melhoramento vegetal, propagação de plantas e biotecnologia. E aí já as outras 3 eixos já estão mais voltados para tecnologias 4.0, né? Então a gente tem análise de plataforma digital unificada, olhando aspectos de blockchain, gestão de big data, IA, desenvolvimento e melhorias tanto de hardware e software para redes IoT, né? A parte de automação e mecanização, que está voltado mais para agricultura de precisão, robótica, sensoriamento remoto, veículo autônomo, né, e outros implementos. E, por fim, a macrogestão de dados, que é onde a gente consegue gerar valor nesse dado, né, transformando isso em informação. Que aí a gente olha mais a parte do mercado financeiro e sociedade, onde você tem questão de projeção de preço, clima, estratégia de desenvolvimento de sistemas de gestão da informação voltados para o agro, né? Então, basicamente, esses são os nossos eixos, né, de excelência. As propostas de parceria, quando a gente olha com um contexto de ancoragem, pessoal, é no contexto de você estabelecer uma parceria, de fato. Então, a gente, para fazer essa tríplice hélice, né, funcionar, nós, enquanto entidade acadêmica, né, então representando a academia, sempre que a gente vai no aspecto governamental, o que a gente busca? É a promoção de projetos de centros e redes de excelência, né, estímulo à aplicação e desenvolvimento de novas tecnologias, elaboração de leis de proteção e incentivo à aplicação de recursos em tecnologias e em centros e redes de excelência, financiamento preferencial a projetos de rede permanente de boa ancoragem empresarial, social ou acadêmica, né? Aporte inicial de recursos para a formação de empresas com vista à exploração das tecnologias desenvolvidas e negociação com organismos internacionais em busca de recurso para aplicar em P&D. Quando a gente olha no contexto empresarial, a gente já tem outros objetivos, né? Que é desenvolver conjuntamente tecnologia, comercializar essas tecnologias e serviços, né? Representando esse centro de excelência, fazer toda uma parte científica, que é a publicação de artigo, né? Livro, curso, palestra, seminário, participar de joint venture para elaboração de projetos, né? De cooperação tecnológica, buscar recursos junto a fundos de fomento para pesquisa, né? De interesse, que seja de interesse do centro, criar instituições e laboratórios de alta tecnologia e organizar grupos de suporte permanente às instituições líderes do centro, né? Então, aqui é todo o aspecto do que a gente busca quando vai estabelecer uma parceria, seja com um ente público, seja com um ente privado. Com relação a essa parceria, né, o que essa parceria estratégica ela traz de benefício, né? Então, no contexto do SEAGRE, por parte do SEAGRE, a gente cumprir esse objetivo e finalidade institucional, ter acesso a recursos, né? Então, para nós é mais fácil acariciar recursos de entidade de fomento, acesso a problemas relevantes, experiência diferenciada aos estudantes, então a gente consegue aproximar o estudante para a realidade do mercado de trabalho, potencial para publicação de patentes, então, a partir do momento que você trabalha com inovação, você consegue executar um projeto, isso é passível de registro de patente, isso é importante, tanto enquanto pesquisa, mas enquanto negócio também. Proteção do patrimônio público, inclusive a parte de propriedade intelectual, segurança jurídica e transferência de tecnologia, né? Então, nosso objetivo não é estabelecer a tecnologia para que a gente utilize, sim fazer essa transferência para um ente privado. A questão do interesse do parceiro, o que a gente consegue, né, de benefício? O primeiro aspecto é a sobrevivência, né, um diferencial competitivo. Hoje, uma empresa ela não consegue ter um diferencial competitivo sem estar atuando no contexto de inovação. Questão de inovação aberta, então hoje já há um esgotamento do modelo fechado, né, onde eu desenvolvo algo que é especificamente para mim, olhando para mim, apenas para minha necessidade. Então hoje a necessidade de grandes corporações, não só nacionais como multinacionais também, é realmente desenvolver inovação e não colocar somente para ela, né, colocar especificamente para o agro em si, que é o nosso caso aqui. É uma amplitude muito maior. E aí a gente já passa a trabalhar em cadeia, né? Não é nada separado. Compartilhamento de custos e riscos. O próximo slide eu vou falar para vocês como que o SEAGRE fomenta, né, esses projetos para reduzir esse custo de trabalhar com a inovação e esse risco, né? Acesso a laboratórios, né? Acesso a conhecimento e soluções
inovadoras, uso de mecanismos de fomento da mesma forma. Então, inclusive, hoje eu estou aqui numa reunião no Sebrae, justamente para tentar entender como é que a gente pode juntar essas ações de fomento e conseguir chegar a isso, no nosso caso especificamente para o produtor rural ou para as entidades do agro, mas que pode ser feita para qualquer outra área, né, de atuação, de segmento. Capacitação de recursos humanos. Então, inclusive, nós temos hoje, dentro do meu time, né, da minha área do SEAGRE, a gente tem um programa hoje de capacitação voltado para municípios, voltado para gestores, né, secretarias e diretores de EMEI, que é as escolas municipais, e assim a gente vai estabelecendo outros programas, né, de capacitação que façam sentido e que fazem parte, né, do plano estratégico do SEAGRE. E ampliação de mercado, né, por integrar aí um centro de excelência. Então, a empresa que vem num contexto de ancoragem com a gente, consegue usufruir também do uso da imagem, né? Olha, né, eu participo de um centro de excelência, então isso é uma vantagem competitiva também para a empresa. Bom, então como é que a gente opera, né? A gente sempre opera com contrapartidas, né? Seja ela pública ou privada. Então, quando a gente olha no contexto da lei da informática, a gente tem uma participação da empresa, do SEAGRE e também do IF Goiano. Empresas do agro, da mesma forma, então a gente tem uma contrapartida financeira, né? Nos moldes que, não sei se vocês conhecem as unidades Embrapi no Brasil, mas é bem próximo do que o Embrapi faz, né? Então, a gente faz esse fomento nos projetos, né, de inovação, principalmente no caráter econômico e também financeiro, tá? Nem sempre vão ter aportes financeiros, mas quase, em suma maioria, são aportes econômicos, no formato de horas de pessoas, de recursos humanos, né, que é a finalidade do Centro de Excelência. Projetos estratégicos com o Estado também, então são pelo menos um projeto com o Estado anualmente a gente precisa executar, e projetos com empresas privadas com doação de ativo. Muitas empresas hoje no mercado, eles têm ali ativos que eles querem executar algum projeto, então a gente aceita hoje esse ativo como um formato de doação, compondo uma contrapartida na execução desses projetos. Aqui um pouquinho no contexto de governança, não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui mostrando para vocês como é que a gente está estabelecendo, né, essa tríplice hélice. Então, sempre um conselho consultivo que nós temos, eles têm membros tanto da academia, quanto do governo, quanto do mercado. A gente já estabelece também um comitê gestor, né, que é interno, quem realmente é a entidade deliberativa, e as câmaras técnicas, que tem ali três, digamos assim, eixos, né, que é um eixo científico-tecnológico, um outro eixo de negócios e empreendedorismo, e um terceiro eixo de sociopolítica, conseguindo ali integrar essa tríplice hélice e fazer com que isso aconteça na prática, né? Então, aqui é só um pouquinho da nossa estrutura de governança, assim como o nosso time. Isso aqui não estão todas as pessoas aqui, mas o nosso time de head, né, de frente mesmo, só para vocês entenderem a amplitude que é um projeto como o do SEAGRE. Então, são muitas pessoas envolvidas, na maioria delas, pessoas que têm ali mestrado ou doutorado, têm um alto nível, digamos assim, de conhecimento na sua área de atuação. Bom, pessoal, e aqui, por último, é onde vai ser a nossa sede, né? A perspectiva é de inauguração no aniversário da cidade de Rio Verde, no dia 5. Então, toda a parte dos modulares já estão no lugar, o pessoal já está fazendo toda a parte de jardinagem lá em volta, para que a gente possa, já a partir do dia 5, ter um local físico. A nossa operação ela já começa, já está desde o ano passado, mas somente agora que a gente vai ter um local físico lá na cidade de Rio Verde, tá? Então, era basicamente isso que eu gostaria de apresentar para vocês, e fica aberto aí para alguns questionamentos, caso vocês tenham alguma dúvida, algum item que vocês gostariam de mais informações. Bom, muito obrigada, Luiz Eduardo. É bastante interessante a experiência de vocês. Acho que todo mundo aqui já sabe um pouquinho do potencial de Rio Verde no agronegócio, em inovação, em tecnologia, e recebê-los aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre isso é bastante proveitoso e realmente agregador. Eu vou aproveitar para abrir esse espaço, para saber aqui se algum dos nossos municípios tem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário aqui para eu colocar para o Luiz. Acho que ficou muito claro, então. Que bom, que bom.
Nenhuma dúvida, pessoal? Ô, Luiz, eu tenho Acho sim. que o Bruno quer. Na verdade, eu gostaria de entender essa questão da parceria que você mostrou no slide aí, a questão das contrapartidas e tudo mais, o que você pode dizer a respeito de como isso é provocado, as empresas que procuram, vocês têm alguém ativo que vá buscando esses problemas e aproximam com a academia e buscam alunos? Como que funciona esse processo entre a demanda, entre o problema e a solução dele? Perfeita a sua pergunta, e é justamente essa área em que eu atuo, tá, Bruno? Hoje nós temos 4 grandes áreas dentro do meu time, que é uma área de integração, que faz justamente isso que você falou. Eu pego hoje, por meio de portfólio, aquilo que a entidade de ensino tem de possibilidade de projeto que já está em desenvolvimento e que tenham sinergia com a iniciativa privada, ou seja, que possam ser produtizados. Porque boa parte dos projetos que são feitos hoje a nível tanto de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, exceto aqueles que são por mestrados profissionais, eles têm ali uma pegada muito mais acadêmica e não tanto uma pegada mais voltada para o mercado de trabalho. Então, a gente tem um portfólio já, tanto desses projetos internos, e também a gente tem uma prospecção ativa junto a empresas, né, que é a parte de captação. Então, eu tenho uma área de captação que visita essas empresas com o portfólio da academia, que já podem virar produtos, mas também avaliando a necessidade, né, desse ente privado para saber se ele teria interesse em conjuntamente fazer esse desenvolvimento do projeto da tecnologia. Então, nós temos uma outra área também que é de produtos e serviços, que é mais específica para a gente poder gerar receita e continuidade do SEAGRE, por meio da prestação de serviço, com todos os ativos que nós temos lá. Então, a gente tem um corpo laboratorial bastante extenso e bastante tecnológico. Então, o trabalho que nós estamos fazendo agora é justamente fazer com que toda essa estrutura gere receita para a instituição, né? Então, fazer todo esse movimento funcionar para que a gente não dependa do dinheiro privado, desculpa, o dinheiro público para dar seguimento nessas ações. Então, são movimentos estratégicos bem diferentes do que a gente tem acompanhado em outras entidades. O nosso interesse é ser sustentável, de fato. É fazer a máquina do governo trabalhar e ser independente, né? Não precisar do aporte sempre do governo para estar executando política pública. Então, esse é o principal interesse. Então, nós temos essa área de integração, a gente tem a parte de empreendedorismo, que é focado justamente, depois que eu faço esse projeto virou um produto, eu consigo fazer isso virar uma startup? Consigo fazer isso virar um spin-off? Então, a gente tem uma outra área justamente com essa finalidade, né? Dentro das metodologias, principalmente hoje já tem programas de fomento, então a gente já faz toda a parte da pré-incubação, incubação e, em alguns casos específicos, a aceleração, porque eu tenho aquela área lá que está vendo também as oportunidades que tem no mercado de trabalho. Então, às vezes, nessa captação de oportunidades, a gente pega também alguns investidores que querem fazer algum projeto ou investir em alguma startup, no nosso caso aqui, voltada para o agro, mas essa mesma metodologia que a gente está utilizando, ela pode ser aplicada para qualquer segmento. Consegui responder a sua pergunta, Bruno? Sim, conseguiu sim. Obrigada, Bruno. Eu tenho mais um. Opa, então E como que é esse esse relacionamento de SEAGRE com a prefeitura? Porque, por exemplo, a gente em Tarumã tem a ideia de ter um centro de inovação, e a gente pensa até que na possibilidade de negócios que surjam, eventualmente a gente tem que estar preparado com relação à legislação, tem que estar preparado com, sei lá, um royalty, alguma coisa nesse sentido. Como que é essa integração aí de vocês com o poder público e, eventualmente, uma receita que possa ser gerado? É totalmente independente, não é? Alguma coisa na questão estrutural relacionada ao poder público. Uhum. Olha, com relação à prefeitura, eu não vou ter tanta propriedade para te falar, mas dentro da iniciativa pública na esfera federal, a entidade, universidade, digamos assim, ela tem essa prerrogativa já prevista por lei. Tá? As prefeituras devem ter, no mínimo, uma política de inovação pré-estabelecida que tange e coloque todos esses assuntos que você colocou. Com relação à parte da propriedade intelectual, normalmente tem que ter um núcleo tecnológico, não há como você ter essa política de inovação sem ter um núcleo de inovação tecnológica, que é o que eles chamam de NIT hoje no Brasil. Então, esse é o caminho que nós fizemos por meio da universidade. Eu desconheço essa mesma metodologia utilizando só o ente público, que seria a prefeitura do executivo.
tá? Então, eu desconheço se há essa possibilidade de geração de receita pela entidade, eu não conheço a legislação municipal. Mas, para mim, para que aconteça, né, essa tríplice hélice aí, precisa da universidade. E ela não necessariamente precisa ser pública, não. Você pode fazer isso com entidade privada sem problema algum. O trâmite é um pouquinho mais complicado, porque você tem que fazer, às vezes, uma chamada pública, né? Legalidade no processo. Mas, antes disso, a gente tem que fazer o dever de casa. A prefeitura, para que ela entre nesse contexto, né? Se caso ela tiver interesse em ter participação, inclusive financeira, em qualquer projeto, ela precisa ter uma política de inovação, né? Aí tem que ter toda a questão do núcleo de inovação tecnológica, que eu, sinceramente, não sei se as prefeituras têm essas iniciativas. Mais alguma coisa, Bruno? Eu tenho, mas só eu vou perguntar? Não, Bruno, Pergunte, fica à homem. Às vontade. vezes a sua É o seu dúvida é momento. outro. Na verdade, a garota propaganda de Rio Verde, a Lorena, ela falou do projeto que vocês têm aí com relação ao 5G, que é uma parceria aí de iniciativa privada também. Se você puder comentar, não sei se é da sua área também, alguma coisa de como que vocês conseguiram evoluir com esse processo. Eu acredito que é um grande case de parceria aí do SEAG como um todo. Sim, é um grande case, mas um case muito de publicidade, tá, Bruno? Eu não vejo que é um case voltado para a parte da legalidade da documentação. Então, a questão do 5G aqui em Rio Verde foi uma parceria que nós fizemos com a Huawei, né, juntamente com o governo do estado de Goiás, para que a gente pudesse implementar em fase de teste a tecnologia 5G voltada para o agronegócio. Então, o objetivo principal era a gente fazer uma POC, que é uma prova de conceito, ela não necessariamente é um projeto. Então, quando a gente fala assim do 5G em Rio Verde, a gente fomos nós do SEAGRE que implementamos todos os cases lá, mas é no contexto de caso de uso, não é um projeto. Então, a gente não fez um projeto junto com a Huawei, junto com o governo do estado de Goiás. A gente fez uma prova de conceito com tecnologias privadas voltadas para o agronegócio. Então, esse foi o contexto do 5G lá em Goiás. Inclusive, hoje nós temos uma licença de funcionamento em caráter experimental, né, o que eles chamam de call, tá? Call 5G, durante, se não me falha a memória, 1 ano. Então, se foi em novembro do ano passado, a gente tem a prerrogativa para trabalhar até novembro desse ano, né, que vai essa licença junto à Anatel. Mas aí, mais uma vez, eles estão disponibilizando a tecnologia para que nós possamos fazer projetos que utilizem essa tecnologia, tá? Então, por isso a terminologia é prova de conceito e não a terminologia de projeto, tá? Obrigado. E, Luiz, até uma das partes que eu e o Bruno conversava muito, assim, sobre essa parte da 5G também, né? Eu, apesar da propaganda, não tinha muito conhecimento técnico, eu e ele conversando. Foi um próprio interesse da Huawei em atuar nessa área, ou foi o inverso? Foi uma sensibilização do Rio Verde para com eles? Foi o inverso. Nós levamos essa proposta, né, para que a gente pudesse, quem desenvolveu toda essa parte da prova de conceito fomos nós, do IF Goiano, né, em parceria com o CEIA também, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Então, foi uma ação conjunta entre o CEIA e o SEAG, né, levando essa proposta e falou, Huawei, você banca esse POC aqui para a gente mostrar a capacidade, né, da tecnologia voltada para o agro. Então, foi isso que nós fizemos. Inclusive, agora, recentemente, tiveram outras iniciativas do 5G que eles não conseguiram falar que era o primeiro do Brasil, porque a gente já tinha feito isso. Então, várias entidades de publicidade entraram em contato com a gente e falaram, olha, tem alguém aqui falando que vai ser o primeiro 5G de novo, né, indoor. Na verdade, o que nós fizemos lá foi indoor, outdoor. Então, a gente explorou bastante a tecnologia e as limitações dela também, tá? Então, tem uma série de aspectos que eles vão ter que mudar muito a tecnologia 5G para que a gente consiga aplicar isso, de fato, digamos assim, no processo produtivo do produtor rural. Tá? Então, a gente tem toda uma questão de antenas, de infraestrutura, que é o principal gap que nós temos hoje. Com relação à tecnologia em si, quando você vai falar de tempo real, né, os resultados que nós tivemos lá, ele é em tempo real, mas eles tiveram que fazer uma série de adaptações da tecnologia para nos atender. Então, assim, eles basicamente viram o que seria a dificuldade. Esse era o nosso objetivo, né?
olha, dentro do POC aqui, o que a gente tem depois de executado como lições aprendidas. Né? Então, são metodologias que a gente já estava acostumado a fazer no âmbito de projeto e foi aplicado para essa POC, para que as empresas já soubessem, isso aí inclusive é público, né? Não é algo somente para a Huawei, é para qualquer outra empresa, de quais eram os gaps que a gente teria para implementar essa tecnologia junto ao produtor rural. Então, esse era o nosso principal objetivo. Show, show. E esse bloco está disponível, está em algum site, em algum portal? Sim, essa questão vocês podem colocar lá na internet, colocou 5G Rio Verde, vai ter várias matérias lá falando o que é o passo a passo, né? Inclusive, eu acho que no Ministério da Agricultura e do MCTIC também tem um pouquinho mais detalhado, a gente falando de cada uma das POCs, foram 2 POCs. O objetivo principal era análise de daninhas, né? Por meio de reconhecimento de imagem, isso tudo já é de maneira real-time, que é o diferencial, né, da tecnologia, em outro aspecto voltado tanto para a questão de acessibilidade e também para a parte de automação no campo, né, onde o produtor rural ele teve acesso a câmeras 360 graus com realidade virtual, enfim, com um rover autônomo, então você conseguir determinar qual que é o caminho que o rover faria, isso tudo já interligado com essas tecnologias 5G já em tempo real. Então, o processamento não era local, o processamento já era em nuvem. Então, foram esses itens que a gente conseguiu extrair de valor, né, da tecnologia 5G aplicada ao agro. Show, show. E assim, Luiz, me corrige se eu estiver errada, né? Acho que o Inova Juntos já é também uma validação disso que fica de aprendizado para os municípios, que tem que mapear a vocação, né? Então, assim, me corrige se eu estiver errada, a vinda da Huawei e as justificativas do porquê 5G em propriedades, né? Essa prova de conceito no rural é porque nosso município tem essa identidade forte do agro, né? Então é importante que cada município aqui tenha isso escancarado, né? Que vai fazer com que, não sei se esse, mas outros projetos venham. Faz sentido isso? Não, mas é isso mesmo. Eu costumo falar que, como se diz, o projeto ele espera recurso, e não o recurso espera projeto, gente. Então, nós temos que levar essas propostas. Eu não estou representando aqui a Prefeitura de Rio Verde, mas isso é algo que tem que acontecer nas prefeituras, não tem como ser diferente. Tá? A gente não pode ficar à mercê de, não, eu vou sair uma política pública ali, eu vou pegar uma beira para trazer para minha cidade. Não, eu preciso fazer projeto e levar isso a nível de ministério. Isso hoje nós temos todos esses caminhos já muito bem estabelecidos, né, bem pavimentados. Hoje, inclusive, nós estamos com uma ala no Ministério da Agricultura lá, que é especificamente para as pessoas do IF Goiano, para os pesquisadores. Então, isso tem acontecido no Brasil, essa aproximação da universidade com a parte executiva, né, do país, que é algo que tem que ser natural. Isso já acontece nos principais países desenvolvidos do mundo e nós não podemos ficar atrás. Né? Ainda bem que o governo ele tem essa visão clara e objetiva do que tem que ser feito, isso tem sido feito, apesar da mídia hoje não colocar isso de maneira clara e objetiva, mas nós, enquanto prefeitura, precisamos sim determinar qual é o nosso know-how. Como eu falei para vocês aqui, a gente teve eixos, né? Por que a gente tinha aqueles eixos voltados para o agro? Porque é o que a gente conhece. Tá? Isso pode ser que sejam realidades diferentes em cada uma das prefeituras. Né? Às vezes tem prefeitura que vai estar mais focada na parte de mineração, que é um outro item que vai dar um boom aqui no nosso estado. Inclusive vai ter um centro de referência voltado para a parte de mineração, assim como vai ter um voltado para a saúde, que é uma temática que está extremamente relevante agora. Né? Então é importante a gente ter isso como verdade de que nós precisamos formar esses projetos, que aí sim a gente levando esses projetos a nível estadual, municipal, federal, aí sim a gente consegue ter aporte de recursos para dar esses primeiros passos, tá? Não, muito bom, Luiz. Inclusive, né, falando um pouco sobre isso, a gente estava conversando ontem sobre um material que nós lançamos aqui na CNM sobre cooperação internacional,
agora no início do ano, e uma das coisas que a gente coloca para os municípios é que a importância deles delimitarem, definirem uma agenda de trabalho, porque quem não tem uma agenda segue a dos outros, né? Quando a gente pensa em cooperação e em parceria, se eu não tiver clareza do que eu quero, eu vou acabar fazendo, né? Muitas vezes o que a outra, né, quem está me propondo quer fazer, isso não necessariamente vai resolver o meu problema. Então, é muito bom esse ponto que você está nos colocando, de realmente a gente conseguir identificar, né, o que a gente quer resolver, qual é o problema, e a partir disso definir, né, quais que seriam as ações para isso acontecer. E eu também destaco aqui, né, um pouco da sua fala veio muito ao encontro da importância da gente identificar, né, o conhecimento produzido dentro da academia e da universidade. E, né, nossos municípios, a gente finalizou agora em maio, a gente inclusive chegou a apresentar no início do Inova Juntos o projeto Universidades, que foi, né, que teve esse objetivo de aproximar tudo isso que é produzido dentro da academia com o que é, né, o que são as necessidades da gestão municipal, né, das necessidades das políticas públicas. Eu vou até pedir, né, para as meninas colocarem aqui no chat, a gente acabou de falar, inclusive, sobre essa plataforma, que é uma plataforma que pretende ser um repositório, né, ela já está em funcionamento, mas a gente está convidando, né, os municípios, as universidades a também alimentarem a plataforma com informações de tudo que é, tanto de iniciativas das universidades que tem a ver com municípios, ou que é de projetos, de iniciativas realizadas com municípios, quanto de experiências públicas municipais que são inovadoras. Então, a ideia é que a gente tenha um repositório que junte um pouco disso e que a gente consiga dar visibilidade para tudo que já está sendo feito e produzido, e realmente é muito importante que a gente explore, né, tudo que está à disposição ali dentro do município, seja no próprio território, seja no estado. Tem muitas oportunidades de cooperação, tem muito conhecimento produzido que pode, sim, ajudar os municípios, né, ajudar essas experiências inovadoras a serem implementadas. Mas eu aproveito, né, agora que a gente teve mais essa rodada, né, de perguntas, está sendo muito interessante, não sei se a gente tem aqui mais alguma pergunta, mais algum comentário aqui Eu queria só colocar um outro aspecto. Hoje nós temos já uma parceria firmada agora com a Prefeitura de Rio Verde, né, que ela não era uma entidade que estava inicialmente, e assim como a gente tem a liberdade de fazer essa parceria com a Prefeitura de Rio Verde, a gente tem essa liberdade para qualquer outra prefeitura do país, tá? Olha que Então, ótimo. aquilo, tanto pelo SEAGRE, né, no contexto voltado especificamente para a parte de agricultura, né, e esse ele tem uma finalidade. Agora, por meio da agência de inovação do IF Goiano, a gente consegue já estabelecer parcerias com outras entidades para outras temáticas, tá? Aí já entra no contexto de empreendedorismo e outras áreas do conhecimento. Então, assim, caso vocês tenham interesse, enquanto prefeituras, né, me procurem, a gente consegue, sim, ver se há sinergia em alguma ação. Hoje nós temos, a gente teve um aporte de 15 milhões pela FAPEG, acredito eu que daqui a pouco eles vão colocar mais recurso, né? Às vezes não só o pessoal da FAPEG, mas outras entidades. Então é importante deixar isso claro aqui, que a gente não está limitado a somente a nossa região de Rio Verde, tá bom? Que ótimo. Já é uma oportunidade aí para os municípios. Vamos espremer o Luiz também, hein? Bora Fala colocar aí, ele na Bruno. roda agora, né? Tarumã é bem agro, hein? Oscar, esse secretário seu, ele é ferrado, ele é pesado. Esse menino é bom, esse menino é muito bom. O prefeito Oscar que é atento. Exatamente. Bom, acho que a gente não tem mais nenhuma outra questão. Eu vou, então, passar aqui para uma rodada de comentários finais do Luiz e também da Lorena. Acho que o prefeito quer colocar uma... Pode falar, prefeito. Boa tarde. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Luiz, parabéns aí pela apresentação, conteúdo didático e oportunidade importante aí. Como disse o Bruno, Tarumã é um município tipicamente agro, com duas indústrias ligadas ao setor sucroalcooleiro. Praticamente 90% do município é coberto por canas, soja, milho, e outras agriculturas em menor quantidade.
Então, temos a nossa área rural é totalmente agricultável, temos muito pouco espaço de jazida, terreno é plano, solo roxo, de alta produtividade. Então, a gente tem aqui uma característica bastante importante com sinergia com o que vocês estão fazendo aí. Por isso, o nosso grande interesse de estar nessa mesma página aí para beber do conhecimento e da vivência que vocês já tiveram aí até agora. Então, a nossa aproximação é muito grande, interesse de aproximação muito grande, até porque já existe uma iniciativa de alguns empresários aqui da nossa região, do setor do agro, buscando tecnologia, para tentar encontrar caminhos e alternativas na área da pesquisa. Então, o Tarumã está olhando para isso, vendo a movimentação e querendo criar um arcabouço jurídico, legal, institucional, para fazer esse ambiente de inovação aqui. E nós estamos, naturalmente, buscando entender para fazer, já que tem muita gente que já caminhou e já quebrou cabeça e tal, a gente tem que achar os atalhos para esse aqui não vou quebrar a cabeça, posso quebrar em outras coisas, mas esse aqui vamos ver como é que fez, como é que já resolveu esses obstáculos aí, tá certo? Então a gente agradece muito a oportunidade, vamos conversar bastante sim. O Bruno está bastante empenhado, a gente está junto nesse processo, eu tenho procurado participar bastante e vamos conversar bastante. Uma pergunta que eu queria lhe fazer, porque vocês têm essa organização, que ela é governamental, ou até ela está com política pública muito próxima do governo e buscando os caminhos alternativos de captação de recursos para pesquisa e tal. Minha pergunta é se nessa estruturação vocês chegaram a refletir ou fizeram algum estudo sobre a possibilidade de ter uma estruturação de inovação, mas num regime de parceria público-privada, onde teria, dentro da estrutura, uma parte é governo e uma parte é iniciativa privada, para trabalhar isso junto e, com isso, o poder público possa ter royalty daquilo que for criado, aquilo que for desenvolvido, for estruturado no município. E, naturalmente, a hora que você comercializa essa ideia para frente, aí o parceiro privado ele cuida dessa parte da extrapolação, mas isso tem um handicap para o órgão público que está bancando, em tese, a estruturação e a fomentação inicial. Então, se vocês fizeram estudo disso, como é que foi, se não avançaram por isso, por que não e tal, quais as dores que tiveram com isso? Perfeito, prefeito. Essa pergunta é muito pertinente e ela é um entrave burocrático que nós ainda temos. Tem uma série de documentações que nós já fazemos. A finalidade do SEAGRE é justamente essa, né? Fazer com que aconteça essa parceria entre a iniciativa privada e a pública, inclusive com transferência de tecnologia, que é isso que o senhor colocou, né? É a questão de colocar royalty, de colocar participação societária, né, nessas empresas e como que isso é estabelecido. Dentro da nossa realidade, que é federal, a gente tem algumas legislações que a gente tem que seguir, né? Então, a gente tem a questão da lei da inovação, eu tenho um arcabouço de legislação ali que eu preciso estar seguindo. Mas isso hoje é possível, sim, só que é um item que ninguém quer fazer porque é complexo e demora um tempo um pouco maior, porque você tem N procuradorias, né, para passar. Então, o principal aspecto que nós temos hoje de dificuldade, prefeito, é com relação aos aceites da Procuradoria, tanto no aspecto federal, estadual e municipal. Então, qualquer ação nossa que a gente vai fazer, por exemplo, esse acordo com a Prefeitura, a gente teve que passar pelas 3 instâncias, mas nós conseguimos. E aí, uma vez que a gente conseguiu isso, prefeito, agora eu já faço com o Sindicato Rural, eu já faço com outras entidades, sabe? Então, o difícil foi trilhar ali o caminho. E eu me coloco à disposição para contar para vocês e mostrar os artefatos, né, que são as documentações que a gente construiu para que isso acontecesse, tá? Então, Bruno, depois, se você quiser, a gente pode sentar numa agenda um pouco mais fechada, mas é sempre importante, prefeito, que, no caso, o caminho que a gente seguiu, a gente teve que ter a entidade universidade, porque senão não consigo dar legalidade na questão da propriedade intelectual. Então, eu tenho algumas limitações se eu for entidade do executivo, tá? Então, a gente precisa entrar um pouquinho mais a fundo, mas o caminho que nós seguimos
foi o caminho da universidade. A universidade hoje ela é amparada por lei, especificamente os IFs, né, os institutos federais, para fazer prestação de serviço tecnológico. Então, a gente consegue ter todo esse aspecto e definir essa política de inovação interna. Dentro do Poder Executivo, eu não tenho tanta propriedade para falar qual é o nível de, digamos assim, de autonomia que a entidade prefeitura tem, mas assim como o Instituto Federal, eu acredito que vocês também tenham essa dinâmica, né, essa prerrogativa de estabelecer como vai ser feita essas relações com a iniciativa privada, que é por meio da política de inovação da prefeitura. Então, esses itens aí, eles têm que ser respeitados independentemente da esfera. Consegui responder? Vocês chegaram a estudar, por exemplo, a possibilidade de que na estruturação aí pudesse ter uma semelhança com uma sociedade de economia mista, que teria independência para poder fazer toda a gestão da tecnologia, e na economia mista com participação do poder público, e aí a iniciativa privada participando. Chegaram a estudar isso? Sim, a gente fez alguns estudos, mas nós não tivemos nenhum caso deste ainda, porque nós estamos fazendo ainda os primeiros projetos. Só a partir do momento que o projeto ele se finda, que ele gera um produto, que eu vou ter essa situação que o senhor está comentando de ter uma participação da iniciativa pública numa empresa privada, tá? Isso aí já tem uma série de discussões acontecendo, mas isso é muito novo ainda. Tem poucas pessoas no Brasil inteiro indo por esse caminho. Uma entidade, então, são duas entidades que eu vejo que estão fazendo isso já, que estão com bastante coisa já pronta, é a Rede Catarinense. A Rede Catarinense, eles inclusive lançaram manuais aí, que estão detalhados, até minutas de edital, um negócio bem mastigadinho, e a Universidade do Ceará também, que eles têm esse aspecto, maior parte da captação de recursos deles vem da iniciativa privada, né? Então, eles têm parcerias também com a prefeitura. Só que eu não sei a participação, o que é aí depende da legislação local, né, de cada prefeitura, se é possível essa participação societária, tá? Os estudos que nós fizemos foi a nível de legislação federal e estadual, porque o SEAGRE ele tem a participação estadual, né? Com relação à prefeitura, o estabelecimento do acordo de parceria com a prefeitura, ele não envolve a participação societária. Então, ele envolve muito mais a questão de fazer as coisas acontecerem, né? Inclusive, do IF Goiano, a gente não tem interesse na participação. Então, a gente abre mão dos royalties de qualquer coisa que a gente fizer de startup dentro desse meio. O nosso foco aqui é fazer prestação de serviço, que vai ser o grosso e que a gente vai conseguir gerar recurso e dar continuidade nesse projeto. Tá. A sustentação econômica da instituição de vocês, ela é financiada a partir dos projetos ou ela tem uma fonte governamental que custeia toda a estrutura pessoal e tal? Inicialmente, a gente está com recurso da FAPEG, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui do estado de Goiás. Então, eles aportaram inicialmente 15 milhões para esse projeto, né, e aí todo o trabalho que nós estamos fazendo é para que a gente não precise mais desses fomentos. Acreditamos que ainda vai continuar esses fomentos, mas para projeto. A nossa estrutura ela precisa rodar mediante a prestação de serviço, que é o quê? Eu pegar todos os laboratórios que eu tenho de alta tecnologia, inclusive, por exemplo, só dando um exemplo prático disso aqui, toda essa parte dos testes de COVID que está tendo. A gente tem aparelhos que fazem o PCR dentro do IF Goiano. Então, até então, a gente nem tinha legalizado para que a gente pudesse prestar esse tipo de serviço. Então, o que nós estamos fazendo agora, a gente teve que caminhar do zero, prefeito. Teve que criar toda essa parte das políticas para poder utilizar o nosso laboratório, que já era nosso, com a finalidade para prestar serviço e gerar receita. Então, esse aí é onde a gente vai conseguir ter uma receita recorrente e vai dar perenidade ao projeto. Mas, ainda assim, com certeza vai ter aportes aí do Estado e também do Poder Público Federal para que sejam aportados para projetos de inovação, né? Então, que não vai ser a nossa continuidade. Isso aí não gera receita recorrente para nós. Tá. Pessoal, desculpa se eu estou perguntando muito aí, mas vou fazer uma cadeia para não perder a sequência do pensamento aí. Eu não sei se eu captei bem, num determinado momento você falou em publicação de edital. Vocês fazem publicação de editais para que haja candidaturas
interessadas no segmento para apresentar projetos, selecionam os projetos para poder avançar no desenvolvimento daquela pesquisa, é isso? Então vamos lá. Quando eu for fazer um projeto de PDI, né, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, eu não preciso de um edital. O próprio plano de trabalho do SEAGRE, ele já me dá essa possibilidade. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma incubação de uma empresa. Aí sim eu preciso fazer um edital, para que não fique caracterizado que eu estou selecionando aquela empresa ali sem nenhum tipo de critério, né? Então, é para dar legalidade, prefeito. A questão do projeto em si, eu posso fazer com qualquer entidade privada, desde que ela esteja fazendo aporte de recursos. Essa é a minha prerrogativa. Agora, quando eu vou fazer um outro item que aí envolva alguma coisa, por exemplo, na parte de empreendedorismo, que eu tenho que chamar empresas para serem incubadas, exceto aquelas que já estão sendo formadas pelo próprio projeto SEAGRE, né, que nesse caso eu não preciso de edital, mas aquilo que eu for trazer de fora, digamos assim, eu preciso de edital. Tá? Então, essas minutas a gente teve que criar tudo. Eu vi que você falou ali sobre a sede de vocês, que está agora na fase final e tal. Você falou também que vocês têm os laboratórios hoje criados. Esses laboratórios estão instalados fisicamente na universidade? Como é que isso foi? Porque o começo, você não tem o prédio, você não tem estrutura, então você tem que ir colocando as coisas meio um pedaço aqui, um pedaço ali, para depois, num determinado momento, você condensar isso tudo num centro de inovação, num centro tecnológico, que fatalmente isso vai acontecer e criar uma grande área com todos os laboratórios próximos e tal, né? Então, como é que foi esse começo para vocês? É isso mesmo. Hoje, a maior parte dos nossos laboratórios estão dentro da área do IF Goiano, né? E parte dos laboratórios que vão ser criados agora por conta do SEAGRE, eles vão ficar naquela estrutura que eu mostrei para vocês ali as fotos, mas também vão estar dentro do Parque Tecnológico, que aí é uma outra iniciativa que o Parque Tecnológico aí já é para trazer empresas, né, para fomentar o ecossistema que queiram se instalar na cidade de Rio Verde, né? Então, a gente tem a questão de doação de área. Então, são outros aspectos. Então, o principal caminho que nós fizemos foi o quê? Fundamentou o Parque Tecnológico, que lá tem também laboratórios, colocou dentro do plano de trabalho, falando, olha, a gente vai começar o projeto do SEAGRE, mas nós temos toda uma estrutura lá dentro do IF Goiano, né, de laboratório e tudo mais. E, além disso, nós colocamos a pretensão de criar novos laboratórios. Porque, por exemplo, tecnologias 4.0, isso é uma coisa muito nova no Brasil, não tem laboratório hoje para isso. Então, a gente tem uma área científica que está fundamentando esses laboratórios e eles vão ser instalados lá no SEAGRE, que é aquele local que eu mostrei para vocês lá, é onde acontece a parceria com a prefeitura. A prefeitura, ela quer fazer o quê? Ela quer demonstrar aquele local como sendo um centro tecnológico, uma vitrine daquilo que está sendo desenvolvido pela prefeitura, de fato, né? Porque a prefeitura hoje é um ente que está trabalhando junto com a gente. Então, a ideia é justamente essa. A gente montou toda a parte do centro, que lá a parte estrutural é toda com recurso do SEAGRE, de fato, mas o local que está lá é da prefeitura, a segurança quem vai fazer é a prefeitura, né? Então, a parte de água, eu acho que a parte de internet também é a prefeitura que está cedendo, e aí a gente entra com toda a parte de ativos, né? Os laboratórios estão sendo criados lá, especificamente para esse projeto. Então, acaba que ambos os lados têm esse ganho, né? O Parque Tecnológico é uma política do estado de Goiás, e Rio Verde se empoderou dessa oportunidade, apresentou um projeto, porque tinha o Instituto, o IF, e aí aproveitou todo o conhecimento que tinha e falou, bom, vamos fazer aqui, aproveitando uma política do governo estadual para poder... Quantos parques tecnológicos tem no estado de Goiás? Você tem esse número? Olha, se não me falha a memória, prefeito, são 5 ou 6 que já estão em funcionamento e eles querem aumentar agora essa quantidade de parque tecnológico, tá? Então, isso aí é justamente isso que você falou, era uma política pública do Estado, e aí a prefeitura, né, junto com o IF Goiano, que era quem estava encabeçando esse projeto, entrou, né, no projeto justamente para ver a questão de área, onde seria, né, doação de área. Então, teve uma série de negociações que eu não participei ativamente. O Parque Tecnológico, ele é uma outra área lá do IF Goiano, que já tem um pouquinho de tempo já, que já está estabelecido, então não é uma conversa dessa gestão atual, né? É uma gestão anterior. Então, foi justamente isso que o senhor falou. Foi uma oportunidade ali, por conta de uma política pública, para levar esse parque tecnológico lá para Rio Verde.
Beleza. Enquanto estou satisfeito. Obrigado. Perfeito. Obrigada, prefeito Oscar. Bom, vou aproveitar para perguntar, vai que surgiu aqui alguma dúvida? Diante dos questionamentos do prefeito, o prefeito Oscar é sempre muito presente, muito atuante, e é sempre bom ouvi-lo. Bom, acho que agora acabou as perguntas. Bom que a gente está se aproximando aqui de 1 hora de bate-papo. Então, Luiz, eu vou te passar para você fazer seus comentários finais, depois eu vou pedir para a Lorena também fazer alguns, e a gente já caminha para o encerramento. Bom, pessoal, eu gostaria só de agradecer, né, a oportunidade de estar apresentando esse projeto. Mais uma vez, me coloco à disposição naquilo que tiver ao nosso alcance para passar informação, que a gente não segura informação, né? Se a gente segurar a informação aqui é porque a gente está sendo hipócrita, né? É porque a ideia é que a gente realmente fazer inovação aberta, e assim como a gente está fundamentando o ecossistema de inovação em Rio Verde, a gente quer que isso aconteça em outras cidades, porque todo mundo ganha, de fato, né? Que seja aí no agro, o prefeito colocou a questão da cana-de-açúcar, isso aí para mim a gente tem que avançar nessa conversa, porque se já tem o centro de excelência, e isso já é uma linha que o centro de excelência possa atuar, a gente pode estabelecer uma parceria, né? Tentar criar uma outra unidade do SEAGRE, até lá em outra cidade. Então, tudo isso é possível, desde que a gente converse, né? E tenha aí um objetivo em comum. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente se colocar à disposição, mais uma vez, o que vocês precisarem, a gente está aberto, né, para conversar, para seguir aquilo que a gente já trilhou de caminho, a gente vai abrir, né? E aquilo que a gente não fez ainda, nós estamos aprendendo junto aqui. Perfeito, muito obrigada, Luiz, obrigada por aceitar o convite. A gente tem esses encontros abertos exatamente para ser esse espaço para a gente compartilhar informação, compartilhar conhecimento, e o pessoal está assistindo agora, mas pode ver a gravação depois, e quem tiver interesse, vamos procurar o SEAGRE. Lorena, seus comentários finais? Só agradecer, né? Vou fazer que nem o povo aqui do interior fala, tô mais inchado que sapo de bar de pedra, né? Porque, nossa, tudo certo, o pessoal de Tarumã aí, sempre muito atuante, realmente, mas os outros municípios, nossa, agradeço imensamente pela presença, sobretudo aí ao querido, né, o Luiz, obrigada por trazer esses conhecimentos, né? E uma coisa que eu aprendi aqui na CNM com o Maurício, com a Isa, que é nosso trabalho só vale o dia que a gente muda a vida do contribuinte, né, lá na ponta. E assim, aqui, para mim, não tem melhor materialização disso do que o SEAGRE, sabe? Assim, é uma atuação lá na ponta mesmo, é atividade fim. Então, só agradecer a presença de todos vocês, também me coloco à disposição para o que for preciso, e que a gente consiga aí promover uma transformação no país inteiro. É isso, muito obrigada, viu, Isa, por organizar e articular tudo. Perfeito. Muito obrigada, Lorena, pela articulação aí, pela motivação, por identificar aí, né, a prática, por trazer o Luiz aqui para conversar um pouco conosco. E agradeço demais a participação de todo mundo. Então, toda quarta-feira, às 15 horas, a gente tem esse encontro para compartilhar as experiências exitosas e inovadoras dos nossos municípios, dos nossos consórcios. Então, se você também tem ali alguma experiência a compartilhar, nos procure e vamos conversar um pouquinho também. Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Boa tarde. Até mais. Boa tarde.